Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesta noite, primeira semana, né, que nós voltamos ao horário normal das 20h30. Então estamos um pouquinho mais folgados. Mas essa semana, essa noite, nós teremos o Guilherme Ferreira. O Guilherme, ele é trabalhador do Nosso Lar em Londrina. Ele é filho do Eduardo, que esteve aqui alguns meses atrás, uns 3 meses, acho, uns 3 meses atrás. E o Guilherme, ele trabalha ali no Nosso Lar em Londrina, ele também faz parte da evangelização e é espírita desde berço. E essa noite ele vai falar pra gente sobre os bem-aventurados aflitos. Então eu convido vocês a fecharem os olhos, imaginarem a presença sublime de Jesus, que venha ao nosso encontro, nos ampara e conforta em todos os momentos. E pedimos também para que essa presença dele se estenda até os nossos familiares, se estendam até aqueles que estão online acompanhando nós, que todos eles possam sentir essa paz que essa casa nos envolve. Abençoa, Senhor Jesus, também todos os nossos irmãos que estão nos hospitais acamados, que todos eles possam sentir a sua energia restaurando, dando força, para que todos possam cumprir as suas provas de acordo com a necessidade de cada um. Envolva também, Senhor, todos os nossos governantes, para que eles lembrem que todos nós somos irmãos e que a missão deles é cuidar e amparar o nosso país. Abençoa também todos aqueles que estão nas ruas, os desempregados, os que estão sem alimentos, possam ter esperança e fé nesse Cristo que nos ampara e nos consola em todos os momentos. Sendo assim, peço ao Senhor Jesus que nessa noite possamos mais uma vez ouvir o seu ensinamento e colocar em prática, e que possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Que assim seja. Então, passo a palavra ao Eduardo. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu recebo o convite da casa. Queria logo de antemão agradecer ao coral que esteve conosco. Queria agradecer também aos trabalhadores da casa, né, que já vem nos preparando para estarmos aqui. Como a Ana bem disse, meu nome é Guilherme, sou trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar, lá na cidade de Londrina, aqui do lado, né? E hoje a gente vai trazer um pouquinho, algumas reflexões sobre alguns ensinos que Jesus nos deixou. E aí o tema que eu escolho hoje, né, para falar com vocês é sobre as bem-aventurados os aflitos. Então esse tópico, né, ele ganha título do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando então Jesus, quando vai ao Sermão da Montanha, ele nos oferece um roteiro para atingirmos a felicidade. Então as bem-aventuranças, elas acontecem, né, elas nos são apresentadas como um roteiro para a nossa felicidade e para que possamos alcançar o que dizia lá no Evangelho de Mateus como a beatitude. Então, aquilo que devemos colocar como santo em nós para que a gente possa alcançar o outro plano. E lá no Evangelho, não sei se todos conhecem, mas eu sou uma pessoa curiosa. Eu queria entender o porquê ele traz logo no 5º capítulo, né? Ele já lança logo de antemão as bem-aventuranças. E ele inicia falando das bem-aventuranças e os aflitos são os primeiros.
E aí eu quis entender o porquê. Kardec, quando ele organiza todas as obras básicas, ele tinha uma metodologia, ele tinha um método onde ele organiza, codifica toda a obra básica. E não foi diferente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então os capítulos eles nos são apresentados de forma organizada e com uma intenção, né? Como a gente pode ver, no capítulo 4, que é o capítulo que antecede Bem-aventurados os aflitos, Kardec resolve, né, ali estudar junto com os espíritos da codificação o título, né, os temas: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele ali fala sobre a questão da ressurreição e da reencarnação. Então, ele entendia, não só ele, né, com a ajuda dos espíritos da codificação, que era necessário entendermos as nossas aflições, porém, devíamos ter estudado todo um arcabouço que veio atrás. Então, lá no primeiro capítulo, quando ele fala sobre a crença num Deus único, e depois ele vem desenvolvendo e chega até o capítulo 5º, que é Bem-aventurados os aflitos. Então, a gente entende todo esse histórico necessário, se debruça para falar sobre o sofrimento, né, que a aflição nada mais é do que o sofrimento, e vem falar depois sobre o Cristo que consola. Então, é importante que entendamos a obra que nós estamos estudando, né, porque há uma intenção de raciocínio lógico para que a gente possa compreender e aplicar, né, aquilo que é apresentado a nós. Só que esse capítulo 5º, ele é um dos maiores capítulos que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se a gente se debruçasse sobre ele, a gente poderia ficar por muito tempo falando sobre. Então, eu resolvi diminuir, né, e fazer ali um recorte. Então, nós vamos tratar sobre os primeiros 4 tópicos que existem dentro deste capítulo. Que o primeiro deles fala sobre a justiça das aflições. O segundo dele fala sobre as causas atuais. E o terceiro tópico sobre as causas anteriores das aflições. E o último tópico sobre o esquecimento do passado. Então são reflexões muito importantes para que a gente possa seguir aqui na Terra de forma menos penosa. É isso que Kardec nos apresenta. Então, para que a gente possa iniciar as reflexões de hoje, eu trouxe ali uma definição daquilo que seria a aflição, para que a gente possa entender o porquê ele fala, né, bem-aventurados os aflitos. Então, como no dicionário Aurélio, né, um dos mais famosos, a aflição, a palavra aflição, ela, num primeiro momento, significa ali um estado do ânimo perturbado, por causa de alguma coisa que atormentou aquele indivíduo. O segundo, as atribulações, os tormentos, e o terceiro ainda, penas e trabalhos. Então aqui ele também coloca as provas, as expiações, as penas, a gente pode trazer isso, né, como sendo uma aflição. Mas então por que, né, que Jesus ele fala, né, bem-aventurados os aflitos? Se a gente entende as bem-aventuranças como sendo um roteiro para a gente atingir a felicidade, então por que a gente precisa passar pelo sofrimento, pela aflição, para que nos tornemos felizes? Basicamente é essa reflexão que ele vem nos trazer. Então, como eu disse, o Evangelho está estruturado de uma forma intencional, e dentro dos capítulos também, ele traz, né, uma lógica que a gente pode ver semelhante entre os capítulos. Então a primeira delas, logo, ele traz uma referência bíblica a respeito do tema. Depois ele fala ali palavras dele, Kardec, né, alguns comentários sobre aquela passagem. Depois ele vai para as instruções dos Espíritos e por último uma conclusão de todo o capítulo. Então os capítulos eles se assemelham nessa estrutura, né? E aí eu trouxe aqui na íntegra aquilo que ele fala logo no início. Então vamos ler. Então ele inicia falando: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Então percebam que aqui ele já coloca 3 elementos necessários para que a gente possa atingir o reino dos céus. Então ele fala: felizes aqueles que choram, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, e felizes aqueles que padecem perseguição por amor à justiça. O que a gente pode entender a respeito disso? Feliz aquele que chora, né? Parece até um pouco uma reflexão um pouco melancólica, né? Negativa. Nossa, mas por que eu tenho que chorar? Por que eu tenho que padecer? Né? Por que eu tenho que ter fome para poder alcançar então a felicidade? E aí é que Kardec vem refletir sobre toda essa questão. E aí eu lanço uma pergunta que eu mesmo me fiz, né? E faço a vocês, meus amigos. Por que a aflição, então, ela é bem-aventurada? Será que a gente já parou para pensar, né, sobre isso? Por que eu necessito passar pela dor, pelo sofrimento, para alcançar a minha felicidade? Então, para que a gente possa refletir, são perguntas necessárias que a gente faz, né, a respeito do tema. E Kardec, assim como Jesus, eles não nos desamparam. E eles vêm respondendo o porquê que a gente precisa passar por tudo isso. Antes de iniciarmos, né, a gente aí passando por mais uma questão filosófica, eu trouxe aqui um trechinho de Arthur Schopenhauer, que é um filósofo que a gente tem na nossa literatura, que ele vem falar sobre esse tema que está relacionado. Então ele fala que o sofrimento é essencial a toda a vida. Ele ainda diz que o sofrimento é o modo próprio da vida ser, ou seja, não consigo separar, desvencilhar o viver, né, do sofrimento. Ele ainda fala que é uma constante dinâmica no qual os organismos se esforçam permanentemente, tanto para tentar sair da dor ou para continuar nela. Né? E a gente consegue trazer isso para a nossa vida. Né? Será que a gente muitas vezes nos esforçamos para perpetuar essa dor ou nos esforçamos para nos afastar dela? E aí a gente vai até a literatura espírita, né, de um livro que Leon Denis ele escreve, que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele vem falar especificamente sobre o sofrimento. E é muito interessante esta passagem que eu trago aqui para a gente poder refletir. Então, Leon Denis fala que o sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. O que seria então essa violação da ordem eterna? Nós sabemos e estudamos, né, dentro da doutrina espírita, que nós temos as leis divinas, né, ou as leis morais, as leis naturais, como o 3º capítulo do Livro dos Espíritos nos diz, né, que nós temos lá várias leis que estão escritas na nossa consciência. Então, se a gente vai lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E ele responde que está escrita na nossa consciência. Então, dentro de nós, né, existe ali uma centelha que está contida todas as leis divinas. Então, dentro de mim, dentro da Ana, dentro de cada um, está contida a lei de Deus. E aí, como que a gente consegue acessar essa lei? Né? É esse o nosso desafio, né? Como é que a gente acessa essa lei e coloca ela em prática? Porque se ela já está contida dentro de mim, é muito mais fácil de eu conseguir, não dependo do outro, não dependo do meu pai, da minha mãe, para conseguir praticar, mas não é tão fácil assim. Então ele fala que quando nós transgredimos essa lei divina que está na nossa consciência, é porque dela resulta então essa aflição. Mas sendo partilha de todos, ou seja, a dor está para mim como também está para todos aqui. Deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Então, quando ele fala a condição do progresso, a gente fala: nossa, mas então por que Deus permite, né, que todos aqui na Terra sofram e tenham que passar por tudo isso? E aí a gente, né, quando a gente tem dúvida, pelo menos quando eu tenho dúvida, eu sempre recorro à literatura espírita.
Mas por que Deus permite, né? Ou por que esse sofrimento ele é partilha de todos? Né? Então a gente pode observar que na evolução e na escala, tanto dos mundos quanto na escala espírita dos próprios espíritos, nós nascemos simples e ignorantes e vamos avançando aos poucos. Só que essa caminhada, em algum momento, lá atrás eu dei uma desviada e infelizmente eu não consegui, né, seguir totalmente o caminho, talvez do bem, né, fazendo ou tendo atitudes boas, e isso me fez em algum momento desviar, e disso decorre então a minha aflição. Todos os seres têm de por sua vez passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Então, quando a gente consegue compreender essa dor, que é muito difícil a gente conseguir, né, compreender isso, é porque a gente está conseguindo alcançar ainda mais o mundo de regeneração. Então agora a gente entra, né, logo lá no primeiro tópico do Evangelho, onde ele fala sobre essa questão da justiça das aflições. E aqui eu trago alguns pontos interessantes sobre esse tópico. Então ele fala que essas compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, porque ele fala, né, que são felizes aqueles que sofrem, aqueles que estão aflitos, só podem realizar-se na vida futura. E aí eu paro e penso, nossa, mas então por que né, Jesus fala que aquele que sofre vai alcançar a felicidade, só que eu não vou alcançar ela aqui na terra? Parece até um pouco contraditório, né, a gente ouvir isso, mas tem uma razão. Então se a gente consegue considerar a existência, né, de Deus, né, um Deus único, e seus atributos, ele sendo soberanamente justo e bom, sendo onipotente, onipresente, enfim, todos os atributos que Deus se apresenta a nós vamos compreendendo que há uma causa, né, primeira de todas as coisas, que é Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, tudo que decorre, tudo que vem dele também é justo. Logo, o meu sofrimento, o sofrimento de todos aqui também é justo. Então é essa lógica que a gente muitas vezes não consegue fazer, né? Ou a gente não consegue ou não quer compreender. Então, se há uma causa primeira e essa causa primeira é justa e nós viemos, né, dele e tudo acontece pela sua permissão, então o meu sofrimento também é justo. E aí é que nós vamos ainda, né, mais embaixo. Por que a bem-aventurança lá que eu disse, né? Porque a gente precisa passar por isso para ser feliz. A gente vai vendo. Então ele ainda fala que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa também deve ser justa. E aí a gente vai mais além. Então, lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falar sobre a existência de um Deus único. Então, percebam que eu preciso compreender, né, ali um pouco mais me aprofundar sobre essas questões, né, que falam sobre Deus, para que eu possa compreender agora o porquê meu sofrimento ele é justo. Então, se a gente entende, né, essa justiça divina e a gente considera ou a gente limita, né, o meu entendimento sobre Deus de forma ainda irracional, eu vou estar indo totalmente contra aquilo que ele prega. Então, se eu não considero o meu sofrimento justo, automaticamente eu acabo negando o próprio atributo de Deus. Então, a gente é muito difícil esse processo, mas a gente está querendo construir essa consciência um pouco mais elevada. Então, existem causas, né, que a gente chama. Então, por que a gente sofre? Então, existem causas atuais daquilo que eu faço, né, nessa encarnação e ainda vou debitá-la, ou então existem causas sem explicação aparente, né, e que decorrem de existências anteriores. Então, primeiro, as causas atuais. Então, ele fala, né, quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Será que a gente consegue se encaixar? Será que muitas vezes nós, né, não erramos ou fazemos algo e nos sentimos culpados, e daí a gente, né, acaba fazendo ou colocando os pés pelas mãos em algumas atitudes, ou muitas vezes em algumas palavras, que a gente fere deliberadamente o nosso próximo? Né? Então, são essas questões que a gente vai moldando e compreendendo
que decorrem dessas aflições, o porquê que elas existem. Então, quando a gente começa a reconhecer os nossos erros, né, é uma forma da gente conseguir compreender essas aflições e porquê, então, essas aflições são justas. Ainda, ele fala que os sofrimentos consequentes são uma advertência de que ele andou mal. Então, quando a gente faz alguma coisa e a gente percebe que fez alguma coisa errada, não tem aquilo que a gente chama de peso na consciência? Tem alguma coisa me alertando, olha, acho que talvez eu não fiz algo que devesse. Então, é quando a gente transgride o que a gente fala, né? A lei de Deus e a nossa própria consciência, que estão, né, lá contidas as leis de Deus, nos avisa e nos dá um alerta. Olha, Guilherme, eu acho que você não devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Eu acho que você podia ter agido diferente, né? Então é a nossa própria consciência nos avisando, né, de que algo não andou bem e de que eu havia transgredido essa lei de Deus. Quando a gente fala transgredir, não significa, né, que nós nos tornaremos réus, né, disso e seremos sentenciados. Não, é apenas às vezes um pensamento que nós podíamos ter tido diferente e não tivemos, né? Então não necessariamente é um ato criminoso que eu vá cometer. Ainda, se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas eu teria evitado? Será que a gente já fez essa afirmação? Nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, 20 anos atrás, teria feito tudo diferente. Até eu já me fiz isso, muitas vezes. Nossa, se lá atrás eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse dito aquilo, se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. E aí aqui ele faz uma reflexão muito interessante, porque quando a gente fala já não há mais tempo, é importante que a gente entenda que tempo é esse que não dá mais, né, que a gente afirma. Se nós sabemos que nós temos aí a imortalidade do Espírito, né, à nossa frente, que tempo é esse que não dá mais para a gente reparar os nossos erros ou para a gente começar a mudar? Não é? Então, a gente deve inverter a chave e falar, ainda temos muito tempo para conseguir reparar isso. Mas, se nós tivermos algumas questões que nós fizemos aqui, e que aqui ainda, né, nessa encarnação, vai dar tempo da gente ressignificar e debitar, mas também existem causas anteriores, aparentes. Então, por que talvez aquela criança nasceu naquela condição? Ou porque por fatalidade aquela pessoa morreu tão jovem, né? Então são questões que a gente muitas vezes fica sem explicação, que a gente não consegue entender, mas há um motivo. Então, mas se há males, né, se existem essas dores nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. E aí aqui a gente tem a lei de causa e efeito, não é? Então, como é que a gente consegue compreender a lei de causa e efeito nessas questões que vão nos apresentando? Ora, a causa sendo sempre anterior a esse efeito, e desde que não se encontre nesta vida atual, é porque pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é que algum mal fizemos, ou deixamos de fazer o bem. Então percebam que aqui ele trata dessas questões, que são muito importantes para que possamos entender o quê? Eu passei uma encarnação inteira, mas eu não fiz mal a ninguém. Mas você fez o bem? Aquilo que você fez para mudar algo, ou aquilo que você enxergava, né, que poderia mudar e se manteve na inércia. Então, é interessante que a gente reflita também sobre isso. Esta é uma alternativa que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz que não está, de que lá não está, a justiça de Deus.
ainda nas causas anteriores. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como o mundo expiatório, que a Terra ainda é, mas está alcançando, aos poucos, o mundo de regeneração, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. E aí a gente fica, por que tem tanta gente que tem muito e tem tanta gente que tem pouco? Por que tem muita gente que é feliz e outros que ainda não são felizes? Por que ainda existe essa desigualdade? E por que muitos sofrem mesmo tendo pouco, e por que muitos sofrem mesmo tendo muito? Então a dor, ela não está para as questões materiais, As questões materiais, elas decorrem dali outras dores, outras aflições, não é mesmo? Então, para que a gente possa fechar esse entendimento sobre essas causas anteriores, ele termina o tópico falando: não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Então, se a gente vai e entende também lá os 5 princípios básicos da nossa doutrina, que está lá na introdução do livro dos Espíritos, sendo o primeiro deles a crença num Deus único, e dali decorrem alguns outros, como a crença na imortalidade da alma, na pluralidade dos espíritos, na pluralidade das existências, a gente começa a compreender que a reencarnação, sendo posta para todo mundo e todos estão frente a ela, a gente começa a entender que aquilo que eu fiz em outras existências, quando eu não consigo saldar aquele débito, e ela vai se arrastando. Ainda os Espíritos nos dizem que nós pagamos, entre aspas, esse débito, 1/5 disso só. Então, Jesus e Deus, na sua misericórdia, ainda eles saldam ali muitas das nossas faltas, e nós devemos somente 1/5, como forma de alegoria, pagar isso, saldar tudo isso. E aí a gente vai saldando aos poucos. Mas quando a gente está na nossa programação reencarnatória, escolhendo muitas das vezes quais são as provas e as expiações pelas quais vamos passar, a gente aqui não se dá conta de que nós escolhemos isso lá. Então, se eu escolho isso, se Deus permite que eu escolha, por que eu ainda reclamo? Por que eu ainda murmuro? Por que eu ainda não consigo compreender o porquê essa aflição ela existe? E aí é que ele faz uma conexão com o próximo tópico, que fala sobre o esquecimento do passado. Não seria muito mais fácil para nós lembrarmos daquilo que havíamos feito? Porque a gente já poderia, lá atrás eu deixei de amar o meu filho, então agora eu vou amá-lo, não necessariamente o mesmo espírito, mas vou amar outra pessoa para tentar saldar isso. Seria muito mais fácil para nós. Se eu soubesse dos meus erros, aqui eu já poderia saldar. Mas ele fala, que mérito isso teria se você soubesse disso? Ou ainda, se você soubesse além, não somente as coisas que você precisa saldar, mas as faltas que você também cometeu. Que perturbação isso nos traria? Por exemplo, se em encarnações anteriores eu houvesse cometido um assassinato, que culpa eu teria agora para tentar me redimir? E a gente sabe que a culpa, como a gente viu alguns slides atrás, ela só vai nos atrasar. Então, existe um motivo pelo qual nós esquecemos das nossas existências anteriores. Então, se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil, de alguma forma, isso nos serve. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes gravíssimos. Então, pouco nos importa saber o que nós fomos ou o que deixamos de ser. Se estiver sendo punido, é porque fez o mal.
e suas más tendências atuais indicam o que resta corrigir. Porque aquilo que eu já consegui corrigir, eu não preciso traçar novas provas ou novas expiações para tentar me livrar delas, porque lá atrás eu já deixei isso lá bem colocado e bem estabelecido. Então, essas más tendências que vão nos apresentando, o orgulho, a vaidade, a ambição, essas são os nossos vícios que nós ainda não conseguimos alcançar. Ainda pode-se dizer que a gente nunca vai perder a nossa lembrança. Momentaneamente, a gente não se lembra. Mas, muitas vezes durante o sono, quando a gente se desliga, né, do nosso corpo e nós ficamos conectados ainda por um fio, durante o sono, a gente vai se recordando do nosso passado conforme nos é conveniente. Até mesmo, né, através de sonhos, tudo que nós vamos tendo. Mas tudo isso com a permissão de Deus. Então, para que a gente possa, né, elucidar tudo isso que a gente falou, sobre a justiça das aflições, sobre as causas atuais, sobre as causas anteriores e também sobre o esquecimento do passado, né, eu tentei resumir aqui de uma forma mais simples. Então, sofrer a consequência de algo é depurar, é regenerar, é repetir para corrigir. Então, quando a gente reconhece, né, esse erro que a gente teve, essa falta, né, que a gente teve, e disso decorre um sofrimento, é porque a gente compreendeu que a gente precisa repetir algumas coisas para a gente corrigir isso ainda dentro de nós. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente tem novas perspectivas, porque a gente consegue observar melhor o todo, né? A gente observa as nossas limitações e também as nossas dificuldades. A gente ainda consegue ter uma compreensão melhor da justiça divina, e aí a gente vai aos poucos deixando de culpar a Deus, culpar o meu próximo, culpar o azar, a sorte, do que muitas vezes reconhecer que a falta é minha. Então, para que a gente possa, né, ir para casa com a pulguinha atrás da orelha, eu lanço uma pergunta para que a gente reflita, né, no nosso sonho, conosco, enfim. Como então eu posso experimentar, como que eu posso experienciar esse sofrimento sem a revolta? E é aí que muitas vezes a gente ainda se limita e a gente erra, né? Como é que eu posso me colocar frente a essa aflição, né, sem me revoltar? Nos tópicos seguintes do próprio capítulo, ele vem falar sobre os motivos da resignação, né? Para quem tiver interesse, é muito legal, para que a gente possa entender o porquê que eu vou passar por aquilo, né? E a melhor orientação é não me revoltar, né? E sim compreender e entender. É muito difícil esse processo. Acho que talvez uma das maiores dificuldades que nós temos na vida é a gente compreender aquilo que a gente faz e conseguir não se revoltar diante disso, né? Não somente a mim, mas também as faltas do meu próximo. Então, para que a gente possa finalizar a palestra de hoje, eu deixo aqui uma mensagem de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, que ele fala: Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, Jesus, como eu mostrei na imagem logo do início, ele estende a mão a nós, para que a gente coloque nele o nosso sofrimento, né? Porque ele está de mãos estendidas sempre a nos receber. Que a gente possa, diante da noite de hoje, ir compreendendo um pouco mais, ou tentando buscar essa intenção que existe, né, por trás aí dos nossos sofrimentos, mas além disso, né, que a gente consiga compreender, principalmente nestes momentos de pandemia,
onde nós temos familiares, amigos e pessoas conhecidas que aos poucos estão, né, nos deixando, para que a gente possa entender esse momento, né? Por mais que me cause uma aflição, por mais que me cause dor ali, eu sei que há uma esperança de reencontro, né, na vida futura, que é essa a proposta que Jesus vem nos falar. Felizes aqueles que sofrem, aqueles que têm a aflição, porque nós vamos aos poucos atingir o reino dos céus. Queria agradecer novamente aos amigos aqui presentes, aos amigos online, que Jesus nos abençoe, assim seja. Uma excelente mensagem, né, que ele nos trouxe. É aquilo que nós já conhecemos e temos dificuldades, né? Muitas vezes ainda, comparando de maneira material, quantas vezes a gente se vê apegado, eu quero trocar a geladeira, trocar a televisão, a gente vai lá, troca, daí fica com aquele carnê em casa, aquele boleto enorme, a gente fala, meu Deus, meu dinheiro não rende, o que eu fiz? Eu não sei o que eu faço, a gente fica reclamando, né? E depois, quando acaba de pagar, a gente fala, nossa, ufa, até que enfim, agora é meu. Acho que a mesma coisa é esse capítulo, né? Nós temos a nossa encarnação, a gente pede, muitas vezes a prova, chega aqui, a gente reclama, mas no final a gente lembra que a gente tem o consolo e nós estamos amparados. Então, convido todos vocês a continuarem pensando com carinho na reflexão de hoje. Convido a Jane, o Rotter, a Michela, o Luiz e a Gi para os passos, o José para a porta, junto com o senhor de vermelho, que eu não lembro o nome. O senhor pode ajudar a porta? O José, seu José na porta? Os dois Josés? Tá, José, por favor, ajuda o outro José e o coral para cantar. Nos despedindo agora da paz que desfrutamos nesse ambiente, porque o Guilherme nos trouxe tão perto, né, a figura de Jesus, o consolo, principalmente para nós que nesse momento vivemos momentos difíceis, que relembremos sempre essa mensagem de hoje, que alimentemos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança em Deus. E assim, mais uma vez, agradecidos com os nossos corações ligados em Jesus, ligados no seu amor, que possamos sair daqui com a certeza de que somos amparados, de que somos sustentados, de que somos orientados. Basta termos os nossos corações, sejamos sempre gratos por tudo, em todos os momentos. Em especial ao nosso querido Guilherme, que preparou com carinho, com certeza, essa apresentação. Que possamos retornar aos nossos lares confortados e bem melhores do que quando aqui chegamos. Muita paz a todos, que Deus os acompanhe. Que Jesus esteja entre nós.